E aí esse ABCDE do otimismo que o Seligman vai falar e que eu preciso treinar para gente. Aí sim eu vou começar a contestar o pensamento. Então, na live de janeiro, eu trabalhei esse tema de pensamentos negativos. Nós fizemos essa parte, questão da aceitação, dos métodos da emoção, também da atenção, como que a atenção funciona. Nossa live aqui desse mês, eu estou avançando um pouquinho mais nessas outras técnicas que eu não trabalhei, eu não coloquei em setembro. Depois, em outras lives, vou acrescentar outras ferramentas, outras técnicas. O que o Seligman vai falar? O Seligman, Martin Seligman, ele é um dos fundadores da psicologia positiva. Ele vai falar o seguinte, que tem uma adversidade, que é uma situação que desencadeia o meu pessimismo, que desencadeia os meus pensamentos. Né? Então, muitas vezes você não está percebendo essa diversidade. Você está envolvido, você está tão envolvido nessa questão que você está sem entender aquilo que eu sempre falo com vocês nas lives durante a semana, nos vídeos aqui do canal. Quais são os gatilhos, quais são as causas que estão gerando para mim esse desconforto, essa tensão? E muitas vezes as pessoas com ansiedade não sabem, ou as pessoas com toque não sabem. Por quê? Não é que as pessoas não querem saber, ou têm dificuldade de saber, ou estão mais bloqueadas. Ou é porque elas estão bloqueadas, essa que é a questão. Né? Porque lembra que eu mostrei para vocês no início da live, o nosso cérebro, o lobo frontal, ele está bloqueado na ansiedade. Né? Então, as áreas do cérebro responsáveis pela percepção, pela cognição, pelo pensamento, pela lógica, ela está bloqueada. E a área da amígdala cerebral, que é o centro do medo, ela está mais ativada, ela está muito excitada, criando a ilusão de que você está confuso, que até o medo que, inclusive, você está até ficando doido, né? Então esse é o ponto que a gente muitas vezes não está compreendendo, porque você não consegue nem entender onde que está a situação que gerou a atitude pessimista. Você não consegue nem, você está tão envolto na emoção, tão envolto no pensamento, tão sobrecarregado emocionalmente com a situação, que você não processou ainda que aquela situação que você viveu, ou que você está vivendo, por exemplo, está acontecendo alguém com a sua família, algum problema na sua família. E aquilo está tão forte e que você ainda não se deu conta que essa questão está te trazendo, ou está te fazendo você perder o juízo, né? Vamos dizer assim. Você não está conseguindo concentrar. Então, mas é muito importante entender qual é a situação que está me desencadeando os meus pensamentos negativos, o meu pessimismo. É a perda de um emprego, é a morte de um ente querido, é uma situação, é uma obrigação que eu me coloco para poder me exigir de mim uma perfeição que eu não preciso ter, né? Ou às vezes uma situação inesperada que aconteceu, uma situação que às vezes eu achei que eu pudesse resolver e não consegui resolver, né? Então, à medida que eu vou entendendo como isso acontece, eu vou entendendo essa diversidade, eu posso trabalhar com ela. Eu posso trabalhar com ela. Mas se eu não sei, se eu não treino a minha mente para saber, fica mais complicado. Né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre lembrando, peraí, o que aconteceu que talvez tenha me gerado mais descontentamento, que tenha me trazido mais preocupação, mais tensão? O que será que aconteceu que me gerou esse desconforto, que me gerou esse mal-estar? E aí sim, à medida que eu vou percebendo isso, eu vou mudando essa minha perspectiva. Né? E aí eu posso sair desse pessimismo e mudar a adversidade. Segundo, eu vou entender assim, qual que é a minha crença? Como que eu interpreto essa diversidade? E é aquele exemplo que eu falei. Muitas vezes eu coloco o mundo separado em sucesso e fracasso. Né? Ou seja, aconteceu alguma coisa comigo que não deu certo, eu falo imediatamente, nossa, eu sou um fracasso. Né?
E aí é essa questão, por que eu sou um fracasso? Por que eu estou fazendo essa questão nesse momento, né? E aí vivendo essa perspectiva de mais fracasso nesse sentido. Por que eu estou com essa perspectiva do fracasso, quando, na verdade, eu não preciso ter essa perspectiva do fracasso, né? Então, e aí que eu preciso entender essa diversidade, que momento que ela está acontecendo e por que ela está acontecendo. E quando eu faço isso, então fica mais leve para mim, e aí eu posso estar deixando essa crença e fazer uma nova interpretação. Mas lembra disso. Nós estamos falando disso, gente, porque, primeiro, nós trabalhamos ali o conceito de que a mente está produzindo o tempo todo pensamentos, fenômenos. Primeiro, nós vimos que há uma diversidade, né? Primeiro, nós vimos que a aceitação ela pode ser praticada. Aí sim, depois que você lidou, trabalhou essa questão da aceitação, agora você pode estar mudando a sua crença em relação a essa diversidade. Ou seja, qual é a interpretação que eu estou dando nesse contexto, né? E aí, como que eu estou vendo essa minha realidade agora, essa diversidade? Então, vamos voltar lá na pandemia, o que aconteceu com a pandemia com todos nós. Aquele grande susto que nós tivemos, e até hoje nós somos impactados com isso, e a gente começou a acreditar que nós poderíamos morrer. E aí não era uma invenção, né? Era realmente um fato, uma evidência, porque havia todo um perigo real de você ser internado. Se você pegasse Covid, você poderia morrer, como muitas pessoas que a gente conhece, em 3, 4 dias internado, foram para a CTI e morreram. Agora, como que eu lido com essa crença, com essa interpretação de que, pô, fudeu, né? Tô ferrado, e com esse sentimento de vulnerabilidade, esse sentimento de medo, esse sentimento de fracasso diante dessa pandemia que o mundo inteiro viveu. Até a vacina ser descoberta, até a gente aderir à vacina e até a gente conseguir sair desse caos que foi a pandemia, né? Quer dizer, o que nos fortaleceu muito ali também é a medida que eu acreditei que a vacina ia vir, que você estava protegido pela máscara, pelo distanciamento, você estava se alimentando bem, que você não estava envolvendo em multidões. Quer dizer, a partir do momento que você alimentou essas crenças, e aí você muitas vezes conseguiu se fortalecer, né? E teve muitas pessoas que até hoje a gente encontra. Outro dia encontrei mesmo com um motorista de Uber. Eu peguei um Uber e ele falou comigo assim: não, isso tudo é bobagem. Eu não tomei vacina, não. Eu não acredito em vacina, não acredito que houve pandemia, que as pessoas morrem mesmo, né? Essa crença dele, muitas vezes, deixou ele menos pessimista, né? Ele estava sendo ingênuo? Estava. Mas talvez essa ingenuidade dele conseguiu com que ele diminuísse a tensão interna dele, né? Foi a maneira que ele lidou, foi negar aquela situação. Ele negou a pandemia, negou a vacina, negou tudo que estava sendo feito com o objetivo de salvar vidas, né? Então, ele fez uma interpretação muitas vezes equivocada do que estava acontecendo, mas essa interpretação menos pesada, menos dramática, menos catastrófica, muitas vezes conseguiu colocá-lo com mais segurança, com uma visão mais otimista do que estava acontecendo, né? Bom, então você identificou a diversidade, você identificou o que desencadeou o seu pessimismo, o que desencadeou a sua tensão, e você verificou qual a interpretação que você está dando para aquele evento, né? Que é muito importante. Eu estou dando uma interpretação, será muito exagerada, né? Eu estou fazendo muita dramatização, eu estou fazendo muita uma catastrofização muito grande,
né? Então, se eu estou fazendo isso, eu tenho que perceber que esse exagero, muitas vezes, ele me coloca num patamar de mais tensão, de mais ansiedade. E aí eu vou identificar quais as consequências, como que você se comportou e como você sentiu, né? E aí você começa a perceber, peraí, eu pensei naquela diversidade, eu pensei que eu tinha fracassado, que a questão era um fracasso muito grande, e isso me gerou uma crença de que as coisas que eu faço não dão certo, né? E isso me deixa mais tenso. E aí, que eu vou identificar? Quais são as consequências disso? Eu vou ficar mais triste, mais deprimido, mais ansioso, e eu vou, muitas vezes, me exaltar, me irritar facilmente, ou eu vou me sentir frágil, vulnerável, com medo, eu vou me sentir mais tolhido nas minhas ações. Então, eu começo a perceber que a adversidade, que desencadeou a minha visão pessimista, o meu pensamento negativo, ele está baseado numa crença que é a forma como eu interpreto essa diversidade, ela é muito destrutiva também. E eu percebo que essa minha crença, ela traz consequências desastrosas para mim. Ela traz consequências bastante difíceis para eu lidar, aumentando meus sintomas de ansiedade, me sentindo mais frágil, mais vulnerável, com medo. A fragilidade, o medo e essa fraqueza aumenta meus sintomas de ansiedade. E aí a técnica agora, você vai disputar, você vai contestar essa crença. Né? É um esforço, aí sim, mais uma vez. Nós estamos apresentando essa técnica agora, porque aí você vai começar a argumentar para interromper o padrão do pensamento pessimista. Mas, gente, você só pode fazer isso agora que você já sabe que os pensamentos são fenômenos, que você já aceitou os pensamentos e que você agora está percebendo, identificando um pensamento especificamente pessimista que ele está mal fundamentado. Aí agora sim você pode estar contestando, disputando esse pensamento, trazendo fatos e evidências que possam aliviar a sua dor. Né? Mas porque lá atrás, no início da live, eu falei da questão da aceitação e de que são fenômenos mentais. Porque se você faz isso antes de saber disso, você começa a aumentar a sua atenção, você começa a discutir com os seus pensamentos pessimistas, você começa a travar uma guerra, e essa guerra vai, na verdade, aumentar as suas tensões. Né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Né? É preciso que a gente tenha aí essa clareza de que é preciso, primeiro, relaxar, trabalhar a atenção plena, a meditação, a concentração, respirar, deixar os pensamentos ocorrerem sem julgamento, sem censura, sem crítica. Uma vez eu fazendo essa etapa, aí eu posso avançar para essa outra etapa. Então, essa etapa é um avanço que muitas vezes você pode começar a ter feito ela lá atrás, claro que automaticamente as pessoas fazem, né? Em geral, as pessoas com esses pensamentos negativos começam a discutir com eles, só que não dá certo. Porque você não tem estrutura ainda para fazer esse debate. Né? Você não está com mais tranquilidade interior que a gente precisa ter para lidar com isso de uma forma mais leve. Então, se você começa a debater, a discutir com os pensamentos antes de relaxar, fica bastante complicado. Você vai começar a aumentar a sua atenção e exigir de você coisas que você não consegue muitas vezes. Esse é o ponto que a gente precisa entender cada vez mais. Primeiro, aceitar, primeiro, relaxar, primeiro, diminuir a tensão, para depois contestar e disputar. Né? E aí você vai fazer a energização, que é direcionar os seus pensamentos e a atenção para um foco mais otimista. Aí vem a mudança mesmo do pensamento, que é o que a gente está querendo. Mas eu só posso fazer isso, mais uma vez, quando lá atrás eu treinei a minha mente para estar mais preparado para isso. Né? Eu treinei a minha mente para efetivamente lidar com a aceitação, entender o fenômeno do pensamento e deixar ele acontecer sem censura, sem crítica, sem julgamento primeiro.
E aí agora eu vou direcionar os meus pensamentos para transformar eles de uma forma mais ampla. E aí começa pelo seguinte: identificando as distorções cognitivas e também você saindo de uma posição de muita personalização. Lembra que eu falei ali no início que muitas vezes nós, seres humanos, personalizamos, é aquilo eu, meu, a mim mesmo. Então, você compreender que muitas vezes você está preso num pensamento de que eu sou responsável pela minha vida toda, pela toda desgraça que acontece comigo e dos outros. Né? Como se você fosse um ser assim superior que tivesse a grande capacidade de ter responsabilidade de salvar o mundo, salvar você e o mundo. Quando você percebe isso, você está vendo que é uma generalização do seu comportamento para todos os lados. Né? Então, você primeiro personaliza para você, você fala, não, eu que sou culpado, ou eu que sou responsável, né? Claro, nós somos responsáveis pela nossa vida, claro, isso é um desenvolvimento, um crescimento pessoal, né? Mas o que eu estou falando aqui é o excesso, quando na verdade você não consegue enxergar outras variáveis que influenciaram o comportamento. Um exemplo claro é se você houve uma separação do seu casamento e você começou a pensar que o culpado foi só você, né? E na verdade o casamento é uma estrutura de duas pessoas. Né? Então, assim, houve problemas das duas partes. Os dois que não conseguiram segurar a onda. Né? Ou também os dois que resolveram que é melhor separar, porque é melhor cada um viver separado sozinho do que vivendo uma realidade que não é legal. Né? Aí você começa, então, a mudar essa questão da personalização, quer dizer, como se você fosse o responsável por tudo, e você diminui também a generalização, né? Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço é meio esquisito, é meio fracasso. Se saindo dessa generalização, você vai conseguir diminuir o pessimismo, né? Você vai conseguir diminuir muitas vezes, essa visão mais pessimista que você está tendo, né? Então, é muito importante entender que essa personalização e essa generalização, elas acabam aumentando a sua visão mais pessimista e acabam aumentando